Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tedeum, o nosso canal católico. Aqui a gente partilha fé, partilha vida e partilha conhecimento, sempre com a presença de convidados muito especiais. E hoje nós vamos falar para um tema que deveria ser a missão, a obsessão de todo o cristão, que é a santidade e os processos de santificação. Para falar sobre esse tema conosco hoje, nós temos aqui ele, que é padre da região episcopal Brasilândia, Arquidiocese de São Paulo, ou depois da vinheta. Ficou curioso, ficou curiosa? Então nós estamos aqui hoje com o padre Armênio Rodrigues Nogueira, da região episcopal Brasilândia, Arquidiocese de São Paulo. Padre, seja muito bem-vindo ao canal Tedeum. Antes de abrir a palavra, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a se inscrever no canal, a curtir, a compartilhar, mande para os seus contatos, porque assim você vai ajudar a gente a evangelizar. Padre, muito bem-vindo ao canal Tedeum, uma alegria tê-lo por aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, né? Também você que está nos acompanhando. É uma alegria saber que estamos sendo assistidos por pessoas que têm interesse da nossa fé. Com certeza. Padre, antes da gente entrar nesse tema tão rico, né, e tão caro também para nós cristãos, para nós católicos, que é a questão da santidade, gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória de vida para estar conosco aqui hoje. Então, eu nasci aqui na Brasilândia mesmo, né? No bairro da Brasilândia, né? E quando eu pequeno, eu ia com a minha avó e minha irmã na missa, porque minha avó no final da missa, ela passava numa loja de doce para comprar bala para mim e para minha irmã. Eu tenho uma irmã que ela é médica, ela é 3 anos mais velha do que eu, né? O suborno da fé. É, o suborno da fé, né? E assim, eu nunca fui muito de igreja, interessante, né? E a minha avó, eu falo que a minha avó, ela era portuguesa, chamava Aurora, né? E ela dizia assim que para casar tinha que ser crismado. E aí, era o curso de crisma na paróquia era 2 anos. E eu era juiz de futebol do salão da Federação Paulista de Futebol do Salão. Eu disse, durante a semana eu trabalhava de propagandista médico. Uhum. Eu nunca quis trabalhar em lugar fechado. Então meu pai tinha um amigo na Brasilândia, o Zezinho Rodrigues, ele era gerente de um laboratório farmacêutico. E foi meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar de propagandista, vendedor e propagandista médico. E no final de semana eu optava jogo. Isso com quantos anos de idade? 18, 19 anos, 15, por aí, comecei, né? E aí o que aconteceu? Minha avó dizia que para casar tinha que ser crismado. Eu falei, eu não vou fazer 2 anos de crisma, pode tirar o cavalinho da chuva. E nós tínhamos uma família amiga que morava no Ipiranga, a dona Assunta e o seu Manuel. Ela era italiana e ele português. E eles moravam próximo da rua Ouvidor Portugal, que tem a igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. E o seu Manuel, ele queria ser meu padrinho de crisma. E eu não queria ele porque ele era espírita. Gostava dele, mas a religião não batia, né? E aí ela falou para minha mãe, olha, vai ter curso aqui na paróquia. Domingo agora e no outro domingo a crisma. Era 2, 3 horas de crisma. Aí eu falei para minha mãe, então aproveita agora, senão eu não faço nunca. Eu fui fazer o curso, o que falaram, não me pergunte. Mas a pessoa que me crismou, eu quando vi aquele bispo jovem, brincando, sabe? Eu fiquei encantado por ele, Dom Décio Pereira, que foi bispo da Sé, depois foi bispo do Belém e depois foi bispo em Santo André e morreu. Aí um dia eu queria saber onde trabalhava aquele homem, sabe? Fiquei com ele na minha cabeça. E aí um dia eu descobri que ele trabalhava na Cúria, não sabia o que era a Cúria, liguei para ele, falei, eu queria conversar com o senhor me crismou. Fui até a Cúria, que ele era bispo da Sé. Aí conversamos, tudo, aí ele fez uma pergunta para mim, você vai na missa? Eu falei, não. Não vou por causa disso, eu sou juiz, tenho jogo. Eu falei, mas você não tem jogo 7 horas da manhã. Então, domingo, você vai me prometer que você vai na missa, na tua paróquia, e vai pedir para fazer uma leitura. Eu falei, tá bom. E depois você me liga na segunda ou na terça-feira se foi. E eu fui tudo animado para a missa, né? E aí o que aconteceu? Eu, como nasci no bairro, eu conhecia as pessoas que estavam na igreja, não de nome, de vista. Sim. E eu queria pedir para fazer a leitura, mas tinha vergonha. Aí o Pedro Daval, que é meu amigo até hoje ele mora em Santa Catarina, ô, você não quer fazer a primeira leitura para a gente? Falei, quero. Eu sei e tenho consciência que foi uma leitura horrível. Eu com a cabeça baixa, li, gaguejei,
No final da missa, quem era o pároco ali era o padre Francisco Reardon, que foi coordenador arquidiocesano da pastoral carcerária. Ele me abraçou e falou assim, pô, você lê bem, vem fazer parte da equipe da liturgia. A reunião no próximo sábado. Fui. Aí depois começou essa... Aí tinha um padre na congregação, padre Jaime Sullivan, já morreu, um norte-americano, e eu era secretário da paróquia de quinta-feira, trabalho voluntário. Aí um dia ele me chamou e falou, Júnior, vem cá, quero falar com você. Aí eu falei, alguma bronca, ele estava com o folheto na mão, senta aqui, no escritório dele, né? Aí começou a perguntar onde eu nasci, se eu trabalhava, se eu namorava, minha vida toda. Aí ele falou para mim, já pensou em ser padre? Falei, não, mas pense, que eu acho que você tem vocação. Aí ele falou assim, posso te dar o teu nome para o nosso promotor vocacional para ir te visitar? Falei, pode. E o promotor vocacional era o padre Louis Logan, que foi até pároco quando eu trabalho hoje na Vila Zate, e ele chegou a ser também o superior geral da congregação dos Oblatos. E aí começou essa caminhada de igreja. E aí eles me convidaram para ser office boy deles, para eu conhecer a congregação e eles me conhecerem. Eu só não fui ser religioso. O que eu acho bonito da vida religiosa é duas coisas. Primeiro, você não morar sozinho. E segundo, você viver um ideal junto. Isso eu acho bacana. Agora, uma coisa que eu não gosto, não é meu, é viajar. Eu sou muito caseiro. Então aí eu fiz a opção de ficar na diocese, pelo menos ali o lugar onde eu nasci, que é onde eu estou trabalhando isso. Então mais ou menos foi assim. Mas quem foi o chamado da minha vida foi Dom Décio Pereira. Ou seja, do jovem que não queria nem passar perto da igreja, não fazer o crisma. Hoje é padre. Pronto, hoje é padre. E esse ano faço 25 anos de padre, dia 5 de agosto. Olha aí, Deus seja louvado por isso. Amém. Maravilha. Eu adoro essa primeira parte porque a gente conhece cada testemunho bacana. E é uma das partes que eu mais gosto do Tedeum. Padre, vamos lá, entrando no tema santidade. A maior parte das pessoas conhecem santos, alguns têm seus santos que são devotos, outros mais conhecidos, menos conhecidos. Fala-se de santidade, mas santidade parece algo muito etéreo, muito ambíguo, né? O que é a santidade? Olha, eu até quero oferecer esse programa para uma pessoa que eu tive a graça de trabalhar junto quando eu era capelão do Mosteiro da Luz, a irmã Célia Cadorim, que foi a postuladora dos santos do Brasil, né? Eu sempre chamava ela a mãe dos santos do Brasil, né? E eu falo que trabalhar com aquela mulher que eu cheguei lá no mosteiro no final da canonização do Frei Galvão e ver o testemunho daquela mulher foi uma coisa assim que eu agradeço a Deus até hoje. Eu falo que santidade o que é? Não é fazer milagre. Mas santo é aquela pessoa que participa e trilha o caminho de Jesus. Eu sempre falo que Jesus ele só pediu uma coisa para nós, que é o amor. Ele não pediu mais nada. Tudo que a gente coloca na boca dele dizendo que ele falou e não falou é mentira. E eu sempre falo para as pessoas, eu bato muito nessa tecla, eu falo assim, não gostem de uma imagem de um santo porque ela é bonitinha. Porque tem umas imagens feias por aí, né? Tem umas fábricas que, pelo amor de Deus, né? Eu falo que tem que ser bonito é a vida da pessoa. Que santo não é para fazer milagre. Santo é para ser modelo da nossa vida. Então eu falo assim, a partir do momento que eu conheço a vida de um santo, eu tento adequar a minha vida. Lógico, a gente nunca vai chegar como ele chegou. Mas se a gente conseguir fazer um pouquinho daquilo que ele viveu no caminho de Jesus, já está bom demais. Porque a semente da santidade a gente recebe no sacramento do batismo. E tem uns que vivem e tem outros que não vivem, né? Então eu acho que para mim a santidade o que é? É a gente realizar o mandamento de Jesus e fazer aquilo que ele pediu que a gente faça. Por isso que a gente conhece muitas pessoas, né? Que a gente fala assim, vou dar um exemplo, né? A gente não precisa, que está no processo de canonização, você não precisa canonizar para o povo lá, o Frei Damião já é santo, Padre Cício, né? Então são pessoas que a gente conhece também, pessoas santas, que a gente sabe que nunca vai ser canonizada, mas que foram santos. Nós falamos agora do Dom Angélico. Dom Angélico é santo. A vida que esse homem viveu é uma vida de santidade. Então, graças a Deus que a gente ainda hoje tem santos muito próximos e presentes na nossa vida, no mundo atual. E essas pessoas aquelas que foram canonizadas, né, que receberam o título de fato santos, essas que o senhor está falando que foram os exemplos de vida,
foram pessoas comuns como a gente. Elas pecaram também, ou para ser santo precisa ser perfeito? Não, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, para ser santo precisa ser perfeito, porque você precisa ser igual a Jesus, igual a Deus. Né? Mas onde que existe um homem perfeito, né? Só Deus. É, só Deus. Que nem eu sempre falo para as pessoas assim, uma coisa que eu acho bonito, né, interessante, que quando Jesus ele convida os 12 para seguir ele, um traiu, um negou e o outro duvidou, igualzinho a nós. Eu falo para as pessoas assim, né? O que os outros fizeram ninguém sabe. Mas os que pisaram na bola, todo mundo sabe. Um foi traidor, outro negou e outro duvidou que ele tinha ressuscitado. É verdade, né? A gente não sabe que os outros que fizeram. Tiago Maior, por onde viveu, como viveu. O que ele fez? Né? Não sei. Agora, que um traiu, que o outro negou e que o outro duvidou, isso todo mundo sabe. É. Perguntei porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, a gente tem que ser completamente imaculado, né? A santidade, na verdade, é um caminho que a gente percorre, não é uma busca. E para mim, uma coisa que eu penso disso que eu falei dos 12 apóstolos, eu falo assim, por que Jesus chamou, principalmente esses 3, que a gente sabe que pisou na bola, né? Porque para mim aquilo, ele queria que eles fizessem uma experiência de Deus na vida. Né? Quer dizer, eles fizeram um caminho de conversão. Eles viram que estavam errados e aí depois eles se converteram, que eu falo para as pessoas, né? Que a gente, assim, tem algumas coisas na igreja, você fala de conversão, o pessoal fala, né? Aí é mudar de igreja. Não, é mudar de caminho. Não é mudar de igreja, é você mudar do caminho. Que nem agora no começo da quaresma, nas missas, eu falei assim, olha, quaresma é tempo de conversão. O que é conversão? Conversão é mudar de caminho. Eu falava assim pro pessoal na missa. Quem aqui de vocês tem pelo menos uma coisa para mudar na vida, levanta a mão. Então, essa vai ser o teu exercício de conversão. Você vai ver como que você vai mudar isso que você se acusou agora no pensamento. Porque se foi a primeira coisa que você pensou, é porque você está precisando mudar. E muito. E muito, que nem agora. Eu estou fazendo uma experiência de confissão, a pessoa vem confessar e fala assim, deixa eu perguntar uma coisa. O que é que você acha que você podia fazer para melhorar esse pecado na tua vida? Ah, eu devia fazer. Tá, essa é a tua penitência. Porque eu falo assim, eu não vou te dar uma penitência para você fazer uma coisa que eu não te conheço. Eu não sei o que você pode e o que você não pode. Agora, desde o momento que você fala para mim, se eu fizer isso, então você sabe que você pode fazer isso. E vai melhorar. Então você vai tentar, não é que você vai fazer. Às vezes você brigou com uma pessoa e a pessoa não quer nem olhar na tua cara. Tá certo. Você vai tentar. Então se você falou que você pode fazer isso, você vai tentar fazer isso nesse período de conversão. E aí todo mundo pode, em algum momento, ser santo? O que é necessário para que essa pessoa ela alcance a santidade? Por exemplo, essa pessoa que levantou a mão e já falou na lata, olha, eu tenho esse problema. É. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente ser santo é a gente ter a disponibilidade da conversão, de mudar o caminho que está errado. Acho que é a primeira coisa. Porque não adianta você falar, eu vou fazer isso, que nem tem gente que fala às vezes assim para mim, né? Eu prometo para o senhor que eu não faço mais isso. Eu falo, mentira. Você só não faz o que você nunca fez. Aquilo que você fez de certo e de errado, você sabe como faz, você fez a primeira vez, você vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então você tem que mudar isso na tua vida. Então, acho que a primeira coisa da santidade é que nem a gente falou agora, né? Não é ser perfeito, mas é eu mudar o caminho errado que eu estou vivendo na minha vida. E é aí que está o grande desafio, né? Porque quando a gente já tem um certo vício, quando a gente já está acostumado a fazer determinada coisa, para a gente conseguir travar aquilo. Mas tem que tentar. Né? Maravilha. Falamos aí do que é a santidade, do que a gente precisa fazer para ser santo. Aí vamos entrar um pouquinho nessa nossa vida dos santos da nossa igreja, né? A gente tem muitos santos, muitos. Né? Existem categorias de santos. Como que a igreja faz essa distinção? Olha, uma coisa que primeiro também é interessante na minha vida, né? Quando a minha avó, essa que eu falei no começo, quando ela ia com o pessoal da igreja em Romaria, eu falava assim, se lá tiver a vida do santo de lá, eu sempre gostei de ler Vida de Santo. Quando eu entrei no seminário em 1993, eu descobri que tinha aquele jornal L'Osservatore Romano, nem sabia que existia isso. L'Osservatore. E eu sabia que ali colocavam os discursos do Papa. O que eu fiz? Eu peguei todas as homilias de canonização e beatificação do pontificado de João Paulo II. Xeroquei tudo. E quando o Papa fazia uma cerimônia de beatificação e de canonização, ele falava 3 coisas na homilia. Ele dava um recado para o país aonde ele estava, falava alguma coisa para o país, ele falava das leituras da missa e ele falava o que ele via de santidade naquela pessoa. Por que eu estou fazendo essa pessoa santa? Ou modelo para o mundo? Aí eu peguei só essa parte de todas as homilias e eu fiz um livro.
Santos e Beatos segundo João Paulo II. Então, é um livro que você escuta o Papa falando o que ele via de santidade naquela pessoa. Então, para mim, foi um trabalho que me deu muita alegria, porque até um bispo falou assim para mim, é um novo santoral. Uhum. Porque, infelizmente, a gente tem muito santo que foi canonizado, que o beato que foi beatificado, e que a gente nem conhece. Uhum. Aí o senhor falou de dois termos diferentes, o santo e o beato. beato. E existe também o servo de Deus. O servo de Deus. O que é o servo de Deus? O que é o beato? Tá. O que é o santo? Então, é assim, a pessoa quando morre em fama de santidade, aí ela tem que ter uma pessoa que é chamado de postulador. É aquela pessoa que vai tentar que essa pessoa seja santa um dia. Uma espécie de advogado, alguém que um tomou advogado, alguém que vai trabalhar isso. E a gente sabe que como o processo é muito longo, às vezes essa pessoa vai trabalhar a vida inteira e não vai conseguir chegar no final, até morre. Né? Então, quando a pessoa morre com fama que alguém acha que ele é santo, o que você tem que fazer? Você tem que ir até a Congregação dos Santos em Roma e apresentar uma biografia documentada. E nessa biografia é para mostrar 3 coisas que a pessoa tinha: a fé, a esperança e a caridade. Então, a partir do momento que eles leem aquela biografia e fala, olha, essa pessoa, ela tem condições de abrir um processo, então ela ganha o título de serva de Deus. Uhum. Então, o servo de Deus é a primeira etapa. E o servo de Deus, ele é uma devoção particular. Eu não posso colocar uma imagem dele numa igreja. Uhum. Eu não posso querer que na igreja o padre reze uma missa por ele. Mas eu posso o quê? Eu tenho que fazer um santinho com uma oração aprovada e pedir para rezarem por alguma graça. E aí, quando vier o milagre, então tem que ter no santinho o endereço para onde mandar. E precisa necessariamente ter graça comprovada também para ser servo de Deus? Não, servo de Deus não é com graça, é só com a aceitação da vida como modelo de santidade. Certo. Se eles dão um aval, pode abrir o processo, então a pessoa já é um servo de Deus. Certo. Por exemplo, o seu João, que foi um grande benemérito da paróquia, que ajudava os pobres, que fazia todo tipo de obra, todo mundo reconhecia ele como um homem santo e falou, olha, ele era diferenciado. Vamos... Exato. Uhum. Aí tem que levar o processo, se eles acharem que a biografia que foi escrita mostrou realmente essas 3 qualidades, que são as virtudes teologais, né, que até agora eu sou capelão das Irmãs Filipinas aqui na freguesia, e a minha catequista está lá ainda hoje, a irmã Maria da Guia, né? E a Maria Eunice. E ela, eu nunca me esqueço, falo até hoje para ela, né? Ela quando ensinou pra gente, se você quiser lembrar as virtudes teologais, que é a caridade, esperança e fé, lembra da Caixa Econômica Federal, caridade, esperança e fé. E nunca mais eu esqueci isso na minha vida. É uma regrinha boa, que é, né? Boa. Caixa Econômica Federal. Você que tá vendo, olha, se perguntarem para você, qual é as virtudes teologais, lembra Caixa Econômica Federal, caridade, esperança e fé, você não esquece nunca, né? Mas é da igreja, tá? Não é do... Não, lógico, é da banco, igreja. não. É só uma regrinha para você, tá. Então, é uma devoção pessoal. Então, você que tá querendo que aquela pessoa seja santa. Aí depois, quando vem a segunda etapa, que é a beatificação, aí precisa do milagre. E o Papa Bento XVI, ele mudou uma norma, que se uma pessoa for realmente considerada mártir, já é beato direto, sem precisar de... Certo. Aí eu vou voltar no Beabá para perguntar duas coisas, professor, duas coisas. Primeiro, o que a igreja considera como mártir? Claro, vem da palavra martírio, mas explicar um pouquinho melhor. Tá. E a questão do milagre. O que é necessário para ser considerado um milagre? Tá. Então, mártir é aquela pessoa que morre por causa da fé. É aquela pessoa que até o último instante da morte, ele não nega sua fé de forma nenhuma, né? E, infelizmente, mártir a gente sabe que é a maior parte, né? É um assassinato, é uma morte violenta que tem o derramamento do sangue, né? Em muitos casos, né? Até agora, essa semana, foi aprovado a beatificação de um padre que morreu já há um bom tempo, que ele é daquele movimento sacerdotal mariano, né? O padre Lancelotti, que vai ser beatificado 13 de junho agora. Então, mártir é isso. Agora, o que é... Até a irmã Célia sempre dizia, o que é considerado milagre? É considerado milagre, principalmente em caso de doença, uma cura que não tenha explicação científica e uma cura que seja duradoura. A pessoa não pode ser curada durante 1 ano, 2 anos, 3 anos e depois voltar com a doença. Né? Se acontecer, às vezes, vamos dizer, né, de acontecer a beatificação, a canonização e a pessoa voltou com a... Lógico que não é desfeito o que foi feito. Mas para ela, milagre, essas duas coisas. A irmã Célia dizia para mim que ela tinha um médico que ele era ateu.
E ela dizia que era a melhor pessoa da equipe que trabalhava com ela. Por quê? Porque quando ela mostrava o milagre, ele olhava cientificamente. Porque ela falava assim, porque de repente, se você gosta tem uma pequena devoção a um servo de Deus, a um beato, e você vê um milagre dele, você vai olhar com os olhos da fé. E nessa hora não interessa os olhos da fé, interessa os olhos da ciência. Porque se a ciência provar que ali tem explicação, então não tem milagre. Então, para milagre é duas coisas. É uma cura logo e duradoura, que é o mais importante. Aí é considerado. Padre, então nós falamos aí do processo para ser servo de Deus, tem que ter uma vida exemplar, mas não necessariamente uma vida ou algum milagre. Processo para você se tornar beato, que seria ali uma segunda etapa, um segundo degrau no caminho Exato. da santidade, da santificação. E aí é necessário ter um milagre comprovado. E para se tornar santo, para ser canonizado, como a igreja Certo. diz, o que é necessário? E aí precisa também de um outro milagre, que tem essas duas condições. Ser uma coisa sem explicação científica e também coisa duradoura. E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu falei do servo de Deus, quando se torna beato, ele se torna uma devoção nacional dentro do país que a pessoa morreu. Porque na igreja é considerado a nacionalidade do santo aonde ele morre, não onde ele nasce. Por isso que a gente fala que o Frei Galvão é o primeiro santo genuinamente brasileiro. Porque ele nasceu, viveu e morreu. Que é diferente da Madre Paulina. Você fala que a Madre Paulina é santa brasileira porque ela morreu no Brasil. Agora, o Frei Galvão não, ele nasceu, é o único que nasceu e morreu, por enquanto, no Brasil. Então, quando é uma devoção do beato que é nacional, então assim, se existe uma comunidade, no caso do Frei Galvão, de brasileiros na China, eles podem, a comunidade brasileira pode ter uma capela do Frei Galvão, pode ter a missa dele, porque aí é uma devoção nacional. E aí, quando se torna santo, aí é uma devoção no mundo inteiro. Então, o servo de Deus é particular, pessoal, o beato é nacional e o santo aí já é uma devoção mundial. Não significa que se tiver alguém que venha de fora ou alguém que conheça ali aquela causa, que não possa também venerar aquela lógico. pessoa. Mas isso é mais questão de devoção pública, né? Você não pode fazer de um beato uma devoção mundial por causa que ainda não é considerado isso. Eu tive até um caso que me marcou muito quando eu era capelão do Mosteiro da Luz do Frei Galvão. Um dia uma senhora chegou lá para entrar na igreja e a igreja estava fechada e que as irmãs estavam limpando. E ela falou, eu queria entrar. Eu falei assim, vai abrir daqui uma meia hora. Ela falou assim, mas eu tenho que pegar avião. Eu falei, para onde que a senhora vai? Ela era de Israel. E ela não era cristã, ela era judia. E o que ela foi fazer lá? Ela estava acompanhada de um senhor. E esse senhor, e ela tinha uma neta de 7, 8 anos na época, que teve leucemia. E esse amigo mandou para ela as pílulas do Frei Galvão. E ela falou, olha, eu não sou cristã, eu não acredito em santo, eu não acredito nisso. E ele me explicou como tomar as pílulas e fazer a novena. E eu fiz, sem fé de vocês. Eu fiz. E a minha neta foi curada. Então eu vim até aqui no Brasil, eu quero saber onde está enterrado esse santo, que vocês chamam de santo, que eu quero conhecer ele. Ela era brasileira e morava lá. Aí eu pedi para as irmãs entrarem na clausura. Quando ela pôs a mão na pedra lá do túmulo, ela chorava que nem criança. E dizia, obrigado, 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 obrigado. Aí eu falei para ela, se a senhora me permitir, eu vou dar para a senhora levar para sua neta uma imagem do Frei Galvão. E aí tinha lá um CD do Cláudio Fontana contando a vida dele. E eu dizia, pessoal, olha, a gente acha que o milagre é para nós, né, que somos cristãos, né? E você vê, e uma mulher que não acreditava, não é cristã, recebeu a graça. E esses milagres, a gente pode considerar que eles foram intercessão do santo junto a Deus, e Deus operou esse milagre, ou existe aquela questão, não, aquele santo realizou um milagre e porque foi dado a ele um poder divino. Como que a gente interpreta então, isso? A irmã Célia, ela sempre dizia uma coisa interessante, ela falava assim, que uma coisa que atrapalhava muito o processo da canonização e da beatificação, ela dizia assim, a gente recebia uma graça lá do fim do Brasil. Ela ia lá investigar. Ela via que era milagre. Aí ela falava, eu tinha que fazer uma pergunta que eu não queria fazer. Qual é a pergunta, irmã? Eu falava para a pessoa, a senhora só rezou para o Frei Galvão? Não, rezei para o Frei Galvão, para São Benedito. Se a pessoa rezou aquela graça até para mais um candidato à santidade, você não pode contar como milagre de nenhum. Porque você não sabe quem foi que atendeu. Agora, se a pessoa jura que só rezou por aquela pessoa, por aquele servo de Deus, por aquele beato, aí você diz que o milagre foi dele.
Então, lógico, o milagre é de Deus pela intercessão do santo. E ela dizia, agora, como que a gente define se é milagre desse ou daquele? Se a pessoa falou que só rezou para... Se ele rezou para mais um, você esquece. E aí o senhor falou do milagre de Deus por intercessão do santo. Essa é uma coisa, é uma questão importante que a gente precisa ressaltar para nós católicos, né? Que a gente não adora o santo. A gente não tá a gente está rezando pela intercessão, para que ele interceda para nós pelo exemplo de vida que ele teve, por tudo aquilo que ele representou, que ele fez. É aquilo que eu sempre falo, o santo para nós é um modelo de vida. Não é a vida. A vida é Jesus. O santo é um modelo. Por isso que a igreja ela costuma apresentar vários modos de vida para a gente ver que não é só um estilo de vida que é santidade. Todos nós somos santos. Agora, depende da maneira que você vive a tua vida no caminho de Jesus. Sim, a gente teve santos que viveram enclausurados e que, inclusive, Santa Teresinha, doutora da igreja, sim, lógico. Né, nunca saiu do Carmelo. Do Carmelo. E outros santos que viveram na missão... Né, e outros que nem São Paulo, que foi perseguidor, que matou cristão e hoje é um dos grandes santos da nossa igreja. Importantíssimo. Padre, eu falei de Santa Teresinha, que é uma das santas doutoras da igreja, né? E nós temos alguns santos que são considerados doutores. Sim. Eram santos médicos? O que são os santos doutores da igreja? Então, santos doutores são pessoas que escreveram alguma obra, alguma obra mesmo, né? Algum tratado teológico que serve muito como até conhecimento, profundidade da nossa fé. Então a igreja dá para eles esse título de doutores da igreja, né? Como temos Santo Antônio, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, tem outra Santa Teresinha de Ávila também, que foi considerada, né? Então, quem são os doutores, né? Então, são santos que escreveram uma obra de fé teológica que realmente ali você tem como um material para conhecimento e até para aprofundamento da tua fé. Isso que é que dá o título de doutor da igreja. Maravilha. Vimos o que é santidade, é um caminho que a gente tem que percorrer. Como que a gente pode ser santo? É um caminho de conversão, ou seja, mudar o rumo, mudar a nossa rota, reconduzir a nossa rota para um processo para caminharmos, sermos um pouco mais imitadores de Cristo. Vimos aí que temos níveis de santidade, os servos de Deus, aquelas pessoas que são, né, exemplos de vida, mas que não intercederam, não operaram milagres, os beatos, que tiveram milagres e são reconhecidos dentro do seu país, os servos de Deus com um reconhecimento mais local, e os santos que são canonizados, que aí o reconhecimento mundial, né? É mundial. Temos os santos doutores da igreja, maravilha. E para quem quer conhecer, se aprofundar um pouco mais, onde que as pessoas conseguem encontrar aí fontes para conhecer quem foram os santos, as histórias deles? A gente tem caminhos aí dentro da igreja fáceis para o pessoal poder acessar, seja na paróquia, seja pelo meio da internet? Olha, pela internet, que nem hoje eu tive a felicidade de conhecer um jovem que agora se ordenou padre há questão de 2 meses, o Dom André, que ele é o presidente da Academia Brasileira de Agiologia, dos Santos. Né? Agiologia. Né? Então ele é o presidente existe uma academia, até eu faço parte, até a minha cadeira, não me lembro o número, mas a minha patrona é a Santa Albertina Breckenbrock, né? Que é da Diocese de Tubarão, uma jovem que também foi mártir, virgem, né? Breckenbrock. Não sei se a pronúncia é Breckenbrock, é de origem alemã. Não confundir com Black Bloc. Não, né? Santa Albertina. Então, e ele tem um site, e até no WhatsApp, quando a gente tá, né? Todo dia ele tá divulgando os santos. Então, assim, a gente tem também um site que eu conheço que chama Santos e Beatos do Mundo, e a gente também sabe, muitos sites de paróquia que eles colocam a vida dos seus padroeiros. Então, eu acho que a gente tem um grande campo que a gente pode conhecer os santos, né? São Carlo Acutis fez um trabalho nesse sentido. Ele falava sobre os mistérios, os milagres eucarísticos. Né? Então, foi um santo que se especializou nisso, né? Ele fez um site na internet onde ele divulgou todos esses milagres, né? Então, assim, acho que pra gente que nem... Eu não falo que é uma fonte mais segura, mas pelo menos, né? Que nem você escutou um santo, acho que a primeira coisa é a gente ir na internet jogar o nome dele para pegar... No site da CNBB, no site do Vaticano... Acho que no do Vaticano, que nem no do Vaticano, uma coisa que tem que é bacana, se você entra lá na congregação dos santos, eles têm todas as relações das canonizações e beatificações que os papas fizeram. Não me lembro qual que seria
do primeiro Papa que está lá, né? Mas assim, então você tem a vida do santo e você tem a homilia que o Papa fez tanto na canonização como na beatificação. Então é uma fonte segura que é o Vaticano, né? E para quem gosta de história, quem gosta de analisar a fundo os discursos, sim, lógico, as homilias, tá aí uma ótima fonte. Padre, vamos lá. Para quem quer encontrar o senhor nas redes sociais e também nas ondas do rádio, porque o senhor também é um comunicador. Como é que faz? Eu tenho um programa, são 3 programas, na verdade, na Rádio 9 de Julho, né? São programas que são gravados, né? Antigamente era ao vivo, mas agora, como a rádio está imigrando para FM, então não tem mais gente à noite. Então eu tenho um programa no sábado, das 8 às 9 da noite, que é o Sucesso de Volta, que são músicas antigas, né? Músicas brasileiras, internacionais, que nós tínhamos o Altieres, que tinha um programa parecido, e quando ele morreu, eu mudei o nome do programa, mas eu continuei com esse programa, que é um programa que a turma gosta. E depois eu tenho um outro programa das 10 às 11 da noite, que é um programa chamado Caravela do Fado, que é voltado à comunidade portuguesa. Ora, né? Pois. Que eu tenho, que meu pai, assim, eu sempre digo, eu tive um tio que eu falo que foi o português mais inteligente e culto que eu conheci, um tio do meu pai que foi bibliotecário da Universidade de Coimbra, né? E meu pai, quando faleceu, em 2005, ele tinha um acervo de 750 CDs, né? Que eu falo que o grande problema da música portuguesa é que a turma aqui no Brasil só conhece Amália Rodrigues e Roberto Leal, né? E até eu falo que tem um padre que eu gosto muito dele, chama Frei Hermano da Câmara, ele era cantor, como a gente fala, do mundo, e resolveu ser monge, e aí ele começou a fazer músicas de Jesus, que é coisa maravilhosa. Quem não conhece, procura no YouTube, Frei Hermano da Câmara. E depois eu tenho um programa que é todo dia, à noite, às 11 horas da noite, que é Todas as Nossas Senhoras. Então, cada dia a gente conta um título de Nossa Senhora, para que o pessoal conheça os vários nomes espalhados no mundo de Nossa Senhora. Então, Rádio 9 de Julho, que é a Rádio da Arquidiocese de São Paulo. 1600 AM. Para quem está aqui na cidade de São Paulo, ou no site da rádio. No site da rádio, tem lá ao vivo, você pode acompanhar, né? E a gente também tem o Facebook, que é Padre Armênio Nogueira, né? E também no WhatsApp. Então, dá para encontrar a gente por aí. Para nós finalizarmos esse episódio, gostaria que o senhor se falasse um pouquinho para o nosso público que está aí assistindo, aquele pessoal que muitas vezes não tá não vai às missas, ainda certo. Não está com aquela vida comunitária, com aquela vida religiosa em dia. O que o senhor diria para essa pessoa se sentir mais feliz e passar a caminhar nesse caminho de santidade? Então, eu acho que é isso, né? Eu sempre falo assim, até como padre, uma coisa que eu tenho comigo assim, eu acho que Deus não quer todo mundo na igreja, porque todos nós temos uma vocação, temos um caminho, mas Ele quer que todo mundo seja uma pessoa boa. E ser uma pessoa boa, o que é? É você fazer o que Ele pediu. É o amor a Deus e ao próximo, né? Agora, se você, por acaso, né, tem uma devoção a um santo, que você não conhece, você ganhou uma estampa, ganhou uma imagem, então é o que eu falo. Tente conhecer a vida desse santo, desse beato, desse servo de Deus, e tenta ver de que maneira você pode aproximar a sua vida à vida dele. Não é imitar, que eu sempre falo assim, acho que a gente não deve imitar ninguém, porque senão a gente perde a nossa identidade. Eu nunca me esqueço, só não vou falar o nome da pessoa, onde uma pessoa era seminarista, né? Uma pessoa falou assim, o senhor vai ser igual o padre fulano. Eu falei, olha, muito obrigado. Eu vou pedir para o meu reitor me mandar embora, que eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser eu, né? Eu quero ter os meus dons, o meu jeito, a minha... Eu não quero ser igual a ninguém. Então, não é para a gente imitar o santo, mas é o santo ser modelo para nós, para eu tentar ver como que eu posso adequar a minha vida ao caminho que ele fez, que é o caminho do amor. Isso é uma inspiração, né? É uma inspiração. Pensar primeiro, talvez, o primeiro pensamento, poxa, como Jesus faria? Sim, Jesus faria dessa forma, ótimo, maravilha. Se a gente conseguir pensar em Jesus como o primeiro, ok. Por isso que eu sempre falo, né? Para mim, né? Um dos maiores cantores católicos do mundo é o Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Eu falo que o Padre Zezinho deve ter até música para enterro de sogra, não é possível, né? Então, essa música, quer dizer, se Jesus estivesse aqui, como que ele ia amar? Como que ele ia falar? Agora, além de Jesus, tiveram os seguidores dele. Lógico, né? Que foram tiveram mais fé do que a gente tem, por isso chegaram onde chegaram, ao grau de santidade. Então, o que Santa Teresinha faria? O que São Francisco faria? O que Santa Teresa d'Ávila faria? O que São Judas faria? Dentro da personalidade deles. Eu acho que talvez é interessante conhecer a história de vida para conhecer um pouquinho da personalidade também. Exatamente. Às vezes a gente se identifica e fala, poxa, eu me pareço um pouquinho com aquele santo, né? E Exato. assim seguir. Que maravilha, que maravilha. Padre,
obrigado Ok, pelo agradeço. seu conhecimento, por esse episódio. Né? Teremos aí mais uma oportunidade para seguir falando dos nossos temas católicos. Beleza. Você que nos acompanhou até aqui, se não curtiu ainda o vídeo, curta, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, mande para os seus contatos, porque como eu disse lá no início, você nos ajudará a evangelizar, nos ajudará a fazer com que esse conteúdo chegue em quem realmente precisa dele, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, esse foi mais um episódio do Te Deum.